Empreendedores com lições que ecoam através de suas histórias um poder sem fronteiras. Neste voo alto e libertador, o sonho convém. No horizonte dos negócios, reencontre o seu valor com insights que te levarão ao mundo. Prepare-se para decolar o seu negócio. Olá, pessoal. Meu nome é Laura Cacau, sou mentora de negócios e hoje estou aqui com a primeira convidada do Visão de Águia, esse podcast que é para empreendedores ao redor do mundo. E essa primeira convidada não poderia ser diferente do que a Mariana Schiavon, que é a minha sócia, a pessoa que eu escolhi para contribuir de uma maneira mais potencializada. Mari, primeiramente, muito obrigada por você estar aqui. Eu queria começar esse nosso encontro com você falando para as pessoas do porquê que a Mari começou a empreender, quem é a Mari e como ela virou uma empresária de sucesso. Maravilha, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, especialmente no primeiro episódio. Eu sou a Mariana Schiavon, sou mentora de negócios, especialista em finanças, na parte de precificação, que é algo que eu adoro, e eu não me enxergava como uma empreendedora, Laura. Demorou bastante tempo para eu me enxergar como empreendedora. Eu comecei ali um negócio que era uma renda extra apenas, né? E que foi crescendo, tomando uma proporção diferente até do que eu esperava. E aí eu comecei a entender que era um negócio. E com isso eu fui buscar ali as referências do meu passado e fui entendendo que eu já empreendia na empresa de outras pessoas. Então, isso contribuiu aí para eu reconhecer que sim, eu sou uma empreendedora e para que num determinado momento aí eu virasse essa chave e decidisse que eu não ia trabalhar mais para ninguém, que seria então a minha própria chefe. Perfeito, é muito incrível, né, Mari? Porque quando a gente começa a falar sobre empreender, tem muitas pessoas que começam como uma renda extra ou como um side, né? Ah, é só aqui, é só um hobby, daqui a pouco tá monetizando e tá fazendo dinheiro e não tem essa consciência de que aquilo de fato é um negócio. Então, eu acho que é uma jornada que muitas pessoas conseguem se relacionar. E principalmente dependendo da autonomia que você tem dentro de empresas de algumas pessoas, realmente você está ali, só não tem o risco envolvido, mas está com toda a autonomia de um empreendedor, né? De tomada de decisões e envolvida ali nos resultados e tudo mais. Mari, e como que começou de fato essa jornada para você? Quando que foi essa virada de chave de que, tipo, nossa, calma, isso daqui é um negócio e pode ser muito maior do que o que eu estou entendendo que é? Bom, vou contar até um pouco antes de quando eu de fato comecei a minha renda extra, né, o meu negócio, porque eu já tinha um plano e eu vejo que muitas pessoas às vezes têm esses planos e deixam ali na gaveta. E o meu plano também estava engavetado, embora eu já falasse com ele para algumas pessoas, tá? Eu falava, eu estou aqui com esse projeto porque eu quero contribuir, ajudar as pessoas na área de finanças, naquela época muito na parte pessoal, porque eu trabalhava em uma consultoria de negócios e, por questão de conflito de interesse, eu nem poderia falar com empreendedores. E foi só no momento da pandemia, que foi um momento aí que mexeu com todos nós, que eu me vi com aquele tempo disponível. Então foi aí que eu comecei, né? E tive altos e baixos, até porque eu não enxergava como um negócio, então eu fazia, talvez, tinha consistência ali de seguir nas redes sociais, porque eu me propus, uma vez que eu falei: "Não, eu tô aqui, eu vou contribuir", eu realmente fui bastante consistente, embora tinha dúvidas, perguntas, questionamentos. E quando eu abri a minha primeira mentoria ali para mulheres que queriam investir, aprender a investir aqui na Austrália, eu vi, assim, foi muito boa a turma e logo em seguida já tinha muita gente me perguntando quando é a próxima turma, eu já quero. Então eu vi ali um mercado que estava carente, precisando de alguém, as pessoas falando que eu tinha muita didática, muito fácil de entender um assunto que antes elas achavam chato, e aí eu via, né, poxa, o esforço que eu colocava, o retorno que aquilo me tinha, que fazia muito sentido e falei: "Nossa, e eu faço isso num pedaço tão pequeno do meu tempo", porque eu já estava, né, trabalhando novamente com uma empresa em período integral, então foi aí que eu comecei a pensar: "E se eu dedicasse mais tempo para o que eu faço hoje como essa renda extra, né?". Opa, acho que é um negócio, porque também
começou a envolver outras pessoas, então eu comecei a pensar como é que eu posso profissionalizar, e aí eu contratei freelancers na época, né, mas que já ajudaram aquilo a ter uma cara mais de negócio. Então acho que foi daí que eu comecei a perceber que poderia ser um negócio mesmo. Sim. E qual foi para você ter iniciado essa mentoria, você foi algo que você sabia e que você queria e começou a entregar? Ou teve uma pesquisa de mercado, teve pessoas vindo perguntar para você? Porque basicamente assim, né, você tem um trabalho full-time, tá trabalhando lá em período integral. Qual foi esse momento que você falou assim: "Vou fazer isso", tipo, que eu vou fazer? Porque tem gente também que quer a renda extra, mas não sabe nem o que fazer. Então, eu queria, assim, a essência desse momento em que você tinha um tempo disponível que podia ser usado da maneira que você quisesse e que você falou: "É isso que eu vou fazer". Qual foi, assim, essa linha que transformou isso num negócio? Para mim foi ouvir as pessoas que na época me seguiam. Então eu também criei um Instagram do zero para compartilhar. Na época, sendo bem transparente, eu criei do zero porque era, qualquer coisa eu fecho essa conta e ninguém precisa saber que um dia essa conta existiu, tá? Então eu criei ali com essa vontade de contribuir, com essa vontade de falar, meu, eu sei aqui algo que talvez não seja tão óbvio assim para as pessoas, deixa eu compartilhar. E as pessoas começaram a conversar mesmo comigo, a falar: "Nossa, gosto disso, por que que você não traz esse assunto? Por que que você não traz esse tópico?". E chegou um momento que as pessoas perguntavam para mim sobre investimentos, eu queria aprender, e aí teve a síndrome do impostor, no sentido de que as finanças pessoais, diferente de quando eu olho para o negócio talvez, elas foram difíceis para mim também. Então eu sinto que eu tive que ler muita coisa, eu tive que, né, buscar muita informação e foi uma jornada difícil até se tornar simples. Então eu tive todos esses passos e aí eu entendi, mas será que é suficiente o que eu já sei para passar para as pessoas? Será que realmente, né, vai fazer ali diferença? Então eu sinto que eu tive que vencer essa barreira, mas foi ouvindo as pessoas. Tanto que quando eu fiz esse lançamento, né, eu também coloquei ali quase que 30 dias para fechar uma turma inicial de 10 pessoas. Eu fechei em 48 horas 12 pessoas, mas foi de ouvir e desapegar, né, porque a minha ideia inicial não era falar sobre investimentos. Então, ouvir e entender, porque hoje eu já não falo mais de investimentos, então também entender que está tudo bem fazer essas adaptações, que no caminho a gente vai entendendo o que a gente gosta de compartilhar mais, o que as pessoas gostariam de saber mais, mas naquele momento, com certeza, foi ouvir a audiência. Quando eu parei de focar no que eu queria apenas e entender o que a minha audiência gostaria de aprender comigo, o negócio deu aquela deslanchada, que foi quando eu falei: "Opa, isso aqui é um negócio". E demais. Porque tem muitas pessoas que é isso, começa um negócio aí fica naquele plano, na cabeça, no mental, idealizando como vai ser o cenário ideal para começar, para comunicar, e não colocam de fato no papel, que é quando, na verdade, sai do papel é que a gente começa a fazer os ajustes, as lapidações, para que a gente consiga entregar esse alinhamento entre o que a gente deseja e o que o nosso cliente ideal, digamos assim, está precisando, né? E que bom que você não se paralisou, porque eu sei que você contribuiu aí com a vida de muitas pessoas. E conta pra gente, então, Mari, dentro do mercado australiano, né? Então, você estava aqui, viu uma oportunidade de falar sobre finanças para mulheres na Austrália, porque naquele momento do Covid, realmente, essa parte do digital de investir em cursos e conhecimentos estava sendo explorada por muitas pessoas. eh, e você foi assim, pegou um oceano azul aqui na Austrália em relação a estar falando com mulheres especificamente. Então você foi, né, se a gente for falar do marketing, você nichou bastante o seu público. Como que foi para você essa tomada de decisão em relação a quem seria o seu público e o porquê você estava falando com pessoas da Austrália e não do mundo inteiro, já que o que você tem para agregar serviria para pessoas de outros lugares também. Sim, também foi um aprendizado, porque eu comecei falando com todo mundo e muitas vezes quando a gente fala com todo mundo, a gente não fala com ninguém. Então, eu comecei com a intenção de ajudar pessoas no Brasil, só que eu postava num fuso horário totalmente diferente. A minha vida aqui na Austrália
os aplicativos que eu uso, as compras que eu faço, é uma realidade bastante distante e que cada vez mais eu estava mais desconectada do Brasil. Então, isso já me atraiu mais pessoas, na verdade, que moravam aqui, né? Que novamente foi ali ouvindo a audiência. E aí, quando a gente olha, por mais que o Brasil tenha assim mais mercado, porque tem mais pessoas, quando a gente olha para cá, não tinha naquela época, né? Tinha uma pessoa que falava de finanças para brasileiros aqui na Austrália. Então, era de fato esse oceano azul. Era uma população que estava interessada na educação financeira, que talvez até já tinha feito algum curso no Brasil, mas era do Brasil, não sabia como funcionava aqui. Porque sim, a lógica, né, é a mesma, mas as ferramentas são diferentes, as regras muitas vezes do jogo são diferentes, as plataformas, os impostos. Então eu entendi que tinha ali uma skill muito específica e que se eu soubesse trazer essa parte, então, por mais que o mercado em total fosse menor, digamos assim, eu tinha muito mais espaço de pegar aquele mercado. Gosto de trazer até em números, né? Se eu falar que a gente tem aí mais ou menos 50 mil brasileiros morando aqui na Austrália. Metade são mulheres, então eu tenho um mercado de 25 mil mulheres para atingir. E eu não cheguei nem a pegar 10% desse mercado, então tinha bastante espaço, né? Sim, perfeito. Mari, e agora você falou de regras. Vamos falar um pouco dessa parte da estruturação do seu negócio. Então, como foi para você quando você entendeu? Ah, isso daqui é um negócio, eu vou desenvolver isso, quero crescer. Como que foi essa parte de estruturar? Qual foi o primeiro ponto que você foi buscar em termos de compliance, que seria a regulamentação de um negócio, a estruturação da empresa, ou a parte de conteúdo, de entregar coisa no digital? Como que foi esse processo para você de organizar uma empresa mesmo? Ah, bom, logo que eu comecei, eu já fui atrás para abrir a empresa, né? Então, essa parte estava regulamentada bem no início, com a intenção de, se eu crescer, eu já quero que isso aqui esteja com essa base sólida, né? Eu já visualizo isso acontecendo. Depois, Laura, difícil a tua pergunta, tá? Porque tem uma parte um pouco natural de talvez eu já trabalhar, né? Eu já trabalhei em startup, então eu vi ali essas empresas crescendo, eu ajudei na estruturação dessas empresas e também é um pouco do meu perfil executora e do que eu aprendi na startup de vamos fazer e testar e se a gente errar mais rápido, a gente aprende mais rápido também. Então, eu também fui fazendo ali as coisas, né? Não sei se teve exatamente uma ordem específica, né? Mas eu ia vendo, poxa, eu preciso postar conteúdo, agora eu preciso vender. Então, eu tinha ali os meus sistemas muitas vezes no papel, tá? Num caderninho, de anotar todas as pessoas que falaram comigo e anotando quem eu falei, quem fechou, quem não fechou. Mas tinha um sistema que podia não ser o mais sofisticado, mas funcionava ali para o meu momento. E só que me faltava confiança de acreditar que aquilo poderia sim ser um trabalho integral. Então, como eu falei, eu trabalhava em outra empresa e sabia da minha empresa também e estava ok com aquilo, até porque eu sou uma profissional bastante dedicada. Então, o que eu aprendia para mim do digital, eu também queria aplicar ali na empresa. Mas foi aí que eu fui vendo, ó, nossa, eu estou me dedicando tanto, manda mensagem à noite, eu respondo à noite, porque eu também quero ver essa empresa crescer. Mas será que faz sentido? Será que eu não poderia estar com essa mesma dedicação aqui dentro da minha empresa? Mas novamente eu vejo que faltava essa confiança. Então tinha estrutura, tinha o planejamento financeiro, mas é a questão de será que eu vou dar conta? Tinha uns medos envolvidos mesmo. Sim, nós já vamos ir para esse caminho dos medos e da confiança, mas antes você mencionou, e para quem conhece mais a sua história, sabe que você trabalhou em grandes startups, que você teve acesso a pessoas que você considerou que eram mentores, talvez não com esse nome na época, mas que você estava utilizando como referência, modelagem, até para você ter escolhido o ramo de consultoria e tudo mais. Eu queria, assim, que você trouxesse pra gente, não sei se você quer abrir aqui os nomes dos lugares que você trabalhou, mas eu queria que a mensagem que fosse transmitida agora fosse: qual foi o maior aprendizado de trabalhar com essas pessoas? O que que você pegou para você e que hoje é base e estrutura para todo o trabalho que você tem desenvolvido? Bom, eu comecei a minha carreira na iFood, eu honro muito as pessoas que eu trabalhei ali, especialmente os
fundadores, porque eu tinha uma relação muito próxima, éramos ali em 10 pessoas no início, e eu vejo que a minha base, por mais que eu tenha trabalhado em outros lugares, a minha base vem dali. Então, como eles todos trabalharam com consultoria de negócios, que depois eu acabei trabalhando também, todos tinham essa base analítica muito forte de fazer essas projeções, de fazer esses processos, né, de ter esses processos, só que eles eram empreendedores, então eles também tinham um apetite ao risco e essa questão de flexibilidade, que não é porque você tem essa ferramenta que você está aqui, né, com ela e tá escrito em pedra. Então eu aprendi ali no início da minha carreira, eu vi um negócio que nem existia ainda, que as pessoas não conheciam, e eu vi ele se transformar. Então a iFood hoje é muito conhecida, mas na época eu falava para os meus amigos que eu estava trabalhando no que ia ser uma praça de alimentação online e ninguém Uhum. entendia, né? Então era um conceito ali que eu vi ele se transformar, porque o iFood inicialmente ele foi construído para ser um website, porque nem existia smartphone na época. E logo saiu o smartphone e ele teve que se adaptar para virar um aplicativo. Então eu consegui acompanhar muito de perto essas rápidas mudanças. Novamente, não era a ideia fixa, era a gente tem esse plano, mas alguma coisa aconteceu, a gente tem essa flexibilidade de mudar e de testar. Então, antes também, a gente saía com um folhetinho para entregar, né? Saía na balada, todo mundo tinha ali um folhetinho, que onde a gente estivesse era para entregar o folhetinho. Hoje eu acredito que o marketing seja muito mais digital. Eles começaram sem investir talvez num branding, hoje eles têm, não é só sobre o logo, eles têm música, tom de voz, tem parcerias com influencers, mas antes não era assim. Então eu consigo ver que eu peguei essa base do que é importante, o que é prioritário para você testar a tua ideia. E a ideia dando certo, aí você vai, claro, aprimorando, lapidando. E se deu errado, opa, essa ideia talvez não seja a melhor, vamos implementar uma outra ideia. Eu vejo que eu trago como base esses conceitos de estrutura, de processos e do testar rápido e mudar a rota também quando for preciso. Perfeito, adorei, Mari, adorei. Bom, vamos voltar ali para a parte de medos e confiança e o desenvolvimento e o crescimento do negócio. Eu acho que uma parte muito incrível da tua história foi o momento em que a Mari largou um osso, né? Eu queria que você trouxesse aqui um pouco desse contexto para as pessoas, porque, é, novamente, muitas pessoas começam como uma renda extra, um negócio, e aí precisam de todo um planejamento financeiro. Tem ali aquela questão da sensação de segurança para poder tomar decisões de viver apenas do negócio. A questão de referências também, né? Quais são as referências que as pessoas têm, às vezes, sobre empreendedorismo e sobre ser algo sustentável. Eh, Como que foi esse processo para você em relação a toda essa trajetória? Quem foram as suas referências, que fizeram realmente você acreditar e confiar de dar esses passos? Quais foram os medos que você teve que superar para, de fato, hoje viver 100% do teu negócio? Sim, eu acredito que a gente, até esqueci a palavra, mas é como se a gente jogasse a responsabilidade em outra coisa. Então eu vejo o trabalho muito isso, essa questão da segurança. Eu já ganhava ali os 6 dígitos, de dólares australianos no ano, que é considerado um salário bom. Estava numa multinacional, né, então estava trabalhando ali na Deloitte com vários benefícios. Inclusive, por exemplo, já licença maternidade, que era o que as pessoas me falavam, mas e aí, se você trabalha para você, como é que vai ser a tua licença maternidade? Muitos benefícios mesmo, né? Não só de salário ali, como também de conexões, dos acessos, de ferramentas. Então, tem essa parte que é desafiadora, eu tive que pensar o que eu realmente queria, né? Porque essa segurança, essa falsa sensação de segurança de que porque eu estou nesse trabalho, eu estou aqui protegida. Eu acho que para mim o que mais ajudou foi eu pensar o que de pior poderia acontecer. Então, quando eu cheguei no limite de tá, mas o que que é o pior que pode acontecer? Porque eu tinha uma super reserva de que também não foi assim. Eu tinha uma projeção, porque eu já faturava com a minha empresa, eu já lucrava com a minha empresa. Só que é claro que para aquilo ser o meu trabalho integral, precisava mudar também a estrutura ali, o modelo de negócios. Então, eu tinha esse plano, essa visão,
mas não dava para testar isso, porque eu tô falando aqui, me dedico 10 horas na semana e agora eu vou ter 40, 50 disponíveis, então rapidamente eu vou ter que mudar e eu sei que não é de uma hora para outra, né? Então, teve que ter ali essa confiança e pensando mesmo, tá, o que que de pior pode acontecer? Eu não vou morrer. O que de pior pode acontecer, na minha visão, era, ok, eu pedi essa demissão, meu sonho é viver do meu negócio, então eu já tinha muita clareza de que eu queria essa flexibilidade, essa qualidade de vida, de que eu queria também fazer as coisas nos meus termos, né, ajudar as empresas que eu gostaria de ajudar, focando no que eu gostaria de focar. Então já tinha as minhas insatisfações também em relação ao como meu dia, quanto do tempo eu passava fazendo coisas que eu gostava e quanto eu passava fazendo coisas que eu não gostava, né? Já tinha essa ideia e eu pensei, bom, o que de pior pode acontecer é passar um tempo e eu ter que voltar a procurar trabalho. E tá, isso é o pior que pode acontecer, então não é tão ruim assim, Não não tenho morreu, tanto a né, Mari? Não perder, ia ninguém morrer, não morreu. ia. Ótimo. Exato. É Então muito esse interessante, porque quando a gente fala sobre, quando a gente faz essa projeção do pior que pode acontecer, a gente começa a notar que realmente o pior não é tão ruim assim. A nossa mente antecipa muito mais é, do pior do que realmente é quando a gente fala em voz alta. E o fato de você ter superado até os questionamentos externos, né? Porque também quando outras pessoas do lado de fora vêm questionar sobre essas decisões que a gente já está se questionando ali dentro e lidando com várias emoções, sentimentos, é, e vem alguém do lado de fora e fala alguma coisa, isso pode validar um processo ali de tomar ou não uma decisão, né? Então, teve muitas superações desse ponto de vista de ouvir a tua própria verdade, de e alimentando essa confiança de que não, peraí, isso daqui pode dar certo, porque eu já tenho pequenas evidências que o pouco que eu estou me dedicando já estou tendo, e aí aqui você falou algo que é muito importante, não só o faturamento, mas a lucratividade, e que hoje você passou aí por um período de transição também, talvez a gente possa começar daí, né? Como que foi dentro do seu negócio o momento em que você falou, opa, então eu falo agora de finanças num nível pessoal, e agora eu quero falar de finanças para negócios. Então, vamos falar primeiro dessa transição de carreira dentro do teu próprio negócio, porque eu acredito que isso é sobre a flexibilidade, é sobre você estar aberta para entender onde estão as maiores oportunidades e de ouvir o que você realmente gosta para se dedicar com isso, né? Mas depois a gente vai voltar e falar sobre faturamento e lucro. Mas Eu fala vou da voltar transição. ainda só para compartilhar aqui um momento que você trouxe de eu não ter ouvido o externo. E para mim é muito. Eu comecei a ver que é o resultado da nossa vida, são ali as escolhas que a gente faz, e que nem todo mundo está disposto a algumas coisas, e tá tudo bem. E aí eu me lembro, assim, exatamente de duas amigas diferentes, trazendo opiniões diferentes, e que eu consegui enxergar que a fala do outro diz respeito ao outro e não a mim. Então, uma amigona querida minha falou exatamente isso. Nossa, mas e uma licença maternidade, né? E essa parte, como é que fica? E eu entendi que era uma preocupação dela, porque ela trabalha nesse modelo e ela se preocupava nesse sentido, não tinha intenção de empreender, não tem essas referências e que para ela aquele modelo de trabalho era muito importante. Então, novamente, é realmente entender o que é da pessoa, o que é meu. Ouvir, entendi, e outra pessoa que 100% já empreendia, inclusive com o marido, ela me ouviu falar e ela falou: Cara, Mari, vai ser um sucesso, meu, quando você fizer isso não vai te faltar cliente. E eu falei: Caramba, olha a mentalidade, porque ela já vive do negócio dela, ela é apaixonada pelo que ela faz, e ela olhou para mim e falou: Meu, com você vai ser igual. Então também foi, ela falou, baseado na realidade dela, que refletiu aqui, né, em mim. Então, mas voltando aí ao teu ponto de quando eu saí da empresa, então eu saí em janeiro do ano passado, de 2023, e, e eu falei, bom, acho que tem um espaço para eu trazer agora toda a minha bagagem do mundo corporativo também aqui para as pessoas que me seguem, e nem todas, eu imaginava que era menos, tá? Até do que se mostrou ali que empreendia. Então, eu fiz algumas pesquisas nos stories, perguntando quem tinha interesse, e a minha ideia inicial, Laura, foi criar uns melhores amigos para eu trazer alguns conteúdos
de finanças para empresas, então, nesses melhores amigos. Então, perguntei quem tinha interesse e falei que eu ia compartilhar ali nos melhores amigos. Mas assim, porque a minha intenção era mudar devagar, era ir fazendo essa transição devagar. E de repente, em março, abril, como eu já tinha mais clientes de empresa do que de finanças pessoais, e como o meu foco já estava muito mais nessa parte, porque passou a me brilhar muitos olhos, porque eu já gostava do que eu fazia antes, e agora era com mais propósito, né? Então, eu fiz um post mesmo falando: olha, agora mudou, e eu só mudei. Basicamente, o meu plano, que ia ser devagar, em 2 meses, basicamente, eu informei. Eu simplesmente informei que agora o meu foco seria aquele e que eu ia começar a trazer mais daquele assunto. Então, foi um pouco desse desapego, talvez, mas muito da minha. Poxa, eu já tinha tomado a decisão mais difícil, que era sair e fazer a transição. E agora que eu consegui enxergar com clareza onde eu queria atuar, então também já foi muito claro de é aqui mesmo que eu quero focar. Isso faz muito sentido. Então, eu vou colocar energia aqui. Sim. Então, eu acho que você falou uma palavra-chave, que é esse desapego, né? De às vezes você conseguir entender que é só comunicar, é só tomar uma decisão, comunicar e confiar que as coisas vão acontecer, porque é onde o teu coração tá te mandando, é onde você sabe que você vai dar 100% da dedicação. Porque eu acredito, Mari, eu acho que a gente é muito alinhada nesse conceito de que quando a gente tem uma conexão com a nossa contribuição, com o que a gente, como a maneira que a gente quer servir através do empreendedorismo, a gente está mais disposto, realmente, que foi uma palavra que você usou ali também em algum momento, que é a disposição a colocar o esforço que é necessário para que um negócio cresça. Então, quando a gente tem muita confiança de que é isso que eu decido entregar, eu vou colocar o que precisar, porque eu realmente acredito que é sobre isso, que esse é a maneira que eu gosto de servir as pessoas, que eu sei que eu vou dar o meu 100%. E a comunicação, que também é um outro aspecto aqui que é muito importante, porque entra até na parte de marketing mesmo, né? De você conseguir atrair o teu cliente através da comunicação, posicionamento, as pessoas que conheciam a Mari como finanças pessoais, agora precisam entender que tem outros assuntos, é mais profundo, é mais expansivo a maneira que a Mari pode contribuir para a vida delas. Então, essa comunicação também, ela é bem importante. E eu me lembro quando você começou a comunicar isso nas suas redes e que teve essa transição, Mari, em relação ao seu público. Você viu, tipo, muita gente parando de seguir. Como que foi essa parte emocional mesmo? Porque eu vejo assim, né? Você falou do lançamento, você falou de turmas de mentorias, e a gente com certeza tem pessoas aqui que vão ouvir que são desse ramo. Como que foi emocionalmente lidar com essa transição de pessoas talvez parando de seguir, ou de pessoas confusas de como que a sua comunicação nova seria, esse processo emocional, fala um pouquinho pra gente. Tá? Bom, as pessoas que talvez me seguiam desde o começo e fizeram a mentoria de finanças pessoais, mesmo que não empreendem, muitas delas ficaram, porque elas falaram: "Não, que interessante, eu ainda sinto que eu tenho a aprender, mesmo você falando de um assunto que, né, que eu não sou empreendedora". Então muitas dessas pessoas seguiram ali para apoiar, mas essa transição continua acontecendo, tá, Lau? Porque eu comecei falando então de finanças pessoais para o Brasil, e aí eu nichei e falei: "Agora é finanças pessoais", começar a investir, aprender a investir mulheres na Austrália. E agora eu abri para o público empreendedor. Então eu sinto que ainda acontece essa transição, porque eu ainda tenho pessoas que me seguiam lá do começo e que, inevitavelmente, agora, quando olham o meu perfil e veem que não faz sentido com o que elas estavam buscando, deixam de me seguir. Então, meu perfil está crescendo, mas eu perco seguidores bastante ainda todos os dias por conta dessa transição e consigo ver até mais claramente por conta ali dos países, né? Então, antes eu tinha muito mais pessoas do Brasil me seguindo, e aí eu fui aumentando a Austrália, agora eu também, né, a gente atende empreendedores aí de vários lugares do mundo, então tem pessoas de Portugal, Nova Zelândia, Japão, Estados Unidos, que vai crescendo e o Brasil cada vez vai diminuindo, isso acontece, e novamente, talvez é esse desapego de entender que tá tudo bem, porque eu também começo a seguir algumas pessoas, deixo de seguir outras, de acordo com o momento da minha vida, do meu negócio, então entendendo que é natural.
É, ótimo. Adoro essa palavra, natural. Mari, então vamos trazer um pouco mais assim dessa parte do conteúdo mesmo, de como você hoje entende do assunto que você fala, que foi fruto aí dos seus estudos, do que você já entregava no corporativo, né? É, que é sobre parte das finanças mesmo, de olhar os números, de conhecer os números e especificamente da precificação, que é o que leva a uma lucratividade, né? Então, eu acho que também da minha época como contadora, as pessoas tinham muitas ideias, tinham a conexão com o negócio, gostavam do que faziam, até se viam talvez como empreendedoras, mas estavam ali naquele ciclo de que não via o dinheiro, não sabia para onde o dinheiro ia, não lidava de uma maneira saudável com a vida financeira do negócio, às vezes nem separavam a vida pessoal, né, a vida pessoal financeira da vida profissional da empresa. Então, quando que você entendeu que o tema de precificação, que hoje é grande parte aí do teu conteúdo, era algo importante, que as pessoas não estavam realmente olhando para isso? Bom, primeiro você falou da questão da gente ser conectada com o que a gente fala, né, de ter essa conexão, e eu acho que isso traz confiança. Quando a gente tem a conexão com o negócio, traz mais confiança. Então eu não comecei falando super de precificação, porque isso é uma parte ali das finanças empresariais, mas novamente eu fui ouvindo as pessoas, então conforme eu vou atendendo, isso me dá muito insight de onde está a dor dessa pessoa, onde está a dificuldade. E aí, quando a gente chegava no tema precificação, foi onde eu vi que eu falo 90%, né, baseado aqui na minha experiência, que as pessoas tinham dificuldade, precisavam reajustar os preços, que não tinha uma base sólida, não tinha uma ferramenta, que muitas vezes foi feita na intuição, eu brinco, mas é verdade, infelizmente é Uhum. verdade. Ou comparando, né, fulaninho cobra tanto, então eu preciso estar nessa média, e aí eu fui enxergando e fui trazendo mais, então eu aprendi também com a minha audiência, que esse era um ponto de dor, que esse era um ponto de dificuldade, e aí eu fui talvez, criando mais conteúdo sobre isso, também me especializando em mais maneiras, né, de trazer esse assunto que tem muitas camadas a precificação também. E eu gosto, é um assunto que eu gosto, eu já tinha vontade, desde a minha época de consultoria, de trabalhar com projetos de precificação, então já era algo que eu falava, porque tem a parte dos números, de estatística, que eu gosto bastante, e, e acabou que é como se eu tivesse achado a minha maneira agora de entregar a precificação, embora lá essa parte toda técnica, né? É por isso que os nossos trabalhos se alinham tanto, que a precificação eu já sabia racionalmente, mas até para mim, como empreendedora, então a gente tem os cálculos e chega nesse número onde racionalmente a gente vê, está dando lucro, está dando prejuízo, e às vezes a gente não assimila na questão emocional mesmo, no sentido, eu sei que eu preciso cobrar mais para ter o salário que eu quero ter, para atingir os objetivos, e me falta confiança, ou a comunicação não está lapidada, ou eu não sei vender, não sei posicionar. Então também comecei a identificar que essa questão do preço ia muito além do que o cálculo ali, porque uma vez que a pessoa precifica, ela vai precisar vender aquele produto ou aquele serviço. Então, também trazendo spoiler do porquê a nossa parceria é tão importante. Sim. Sim, acho que a gente já pode entrar aí realmente, porque é, eu acredito que a gente está aqui contando a sua história, eu estou entrevistando você, mas o nosso desenvolvimento aconteceu talvez até muito junto, muito próximo, com muitas sinergias ali, né? E eu acredito que o que fez realmente a gente se conectar, Mari, foi a questão dessa complementação, que aqui até traz um espaço para a gente falar de uma outra coisa, que é sobre o colaborativismo, que eu acho que é algo também que nós duas acreditamos muito, nós perpetuamos isso dentro, né, dos nossos espaços, dos nossos ambientes. É, eu queria, antes de a gente falar da nossa parceria, de falar sobre isso, né? Qual que foi a sua visão em relação a
meu, eu tô com a Laura, que também fala de uma parte financeira, embora você já conhecia o meu trabalho, sabia que era algo complementar. Fala qual que foi a sua perspectiva em relação a vamos nos juntar, né? Vamos ver se existe espaço aqui para fazer alguma coisa juntas. Então, como que foi para você esse processo de ela não é uma competidora, que é o que às vezes muitas pessoas se colocariam nessa posição, e ela de fato tem algo para entregar em que vai potencializar os resultados que os meus clientes já possuem. Sim. Bom, primeiro, com certeza, por eu já conhecer o seu trabalho e ter sido a sua mentorada também, isso me fez ver o poder de tudo que você falava, que eu via que você aplicava na tua vida e que você tem uma maneira, assim, muito única mesmo de muito rapidamente enxergar ali qual que é o ponto que trava a pessoa no comportamental. Então, posso te dizer que sem a tua mentoria, eu não sei se eu teria sido tão rápida em tomar a decisão de sair do meu trabalho full time, integral, então, sou muito grata a isso. Isso já me fez enxergar o seu trabalho, com certeza, com outros olhos e entender a tua paixão. Então, não é que você não saiba fazer, talvez, o que eu entrego, mas não é onde você quer pôr a sua energia, não é onde você é apaixonada, não é o que você gosta de fazer. E quando a gente começou a falar sobre essa parceria, também a gente falou de acordos. Então, foi essa comunicação. A todo momento, a gente não sabia ainda como seria a nossa parceria, e a gente começou a se reunir semanalmente para falar: "Olha, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de fazer isso, o que que faz sentido para o nosso cliente?". E sempre acho que com acordos bastante claros, o que hoje eu enxergo, né, que uma, na verdade, faz a outra brilhar ainda mais. E tudo isso pela sinergia, por cada uma conhecer muito bem as suas fortalezas, os seus espaços, e a gente respeitar uma a outra. Eu amo o que você falou, Mari, porque eu acho que volta até para um ponto, né? Que eu acho que está sendo meio que a jornada aqui desse nosso encontro no podcast, que é a comunicação. É, que tema, né? A comunicação com os clientes, a comunicação entre os sócios, a comunicação que foi para você falar para a Deloitte que você estava saindo, a comunicação, assim, comunicação está em tudo. Depois, quando a gente vai montar uma equipe também, que a gente está passando por esse processo, a comunicação entre os colaboradores é um ponto muito importante para se trabalhar. E a parte do colaborativismo, a gente já trocava clientes entre a gente também, né? Eu acho que tem essa questão, então a gente entendia que existia esse espaço, cada uma na sua expertise. Então, também, novamente, não que você não pudesse estudar e aprender algumas das ferramentas que eu tinha, e não que eu também não pudesse desenvolver o trabalho da parte dos números, porque eu também tenho background de contabilidade, mas não é o desejo, não era onde estava a conexão, onde eu queria me aprofundar, em termos até de estudar. E eu acho que saber reconhecer essas parcerias traz muita preciosidade para a entrega, porque daí você agora tem permissão de focar no que você gosta de desenvolver, né? Se aprofundar em coisas que você já é boa e entregar aquilo como sendo especialista. Que você também fala bastante sobre isso, né? Como isso também impacta, por exemplo, na entrega do produto, na precificação, que, enfim, reflete em lucratividade e tudo mais. É muito legal. E aí, agora vamos falar da mentoria, né? Porque chegou o momento. Eu acho que também um ponto muito legal da nossa história, que eu vou passar para você falar, só por conta do contexto que a gente está aqui, de estar entrevistando, é, de como que foi iniciar esse projeto, né, Mari? Que também eu acho que é uma história muito valiosa, muito rica para as pessoas, principalmente que estão começando o empreendedorismo, e que tem muito a ver com o que você já está falando aí da tua jornada, mas que se repetiu de uma forma, né, em termos de como a gente iniciou o projeto da Mentoria Integrate. Sim, com certeza. Volta para validação, para ouvir o cliente, para ser rápida em testar, porque a mentoria Integrate nasceu sem nome, sem logo, sem nada dessas coisas. Então, foi uma ideia. Eu e a Laura gostaríamos de entregar algo bem completo para o empreendedor, uma vez que a gente já trocava clientes. E, para ser bem sincera, como eu estava bem acostumada a fazer lançamentos, né? Eu trouxe para a Lau a ideia da gente fazer esse lançamento de uma mentoria. Mas antes de tudo, a gente foi estudar o mercado e ver se fazia sentido a nossa proposta, como se fosse uma validação. Então, eu já tinha audiência, a Laura também. A gente gravou stories com ali um formulário para que as pessoas
preenchessem algumas informações e falassem se faria sentido uma mentoria como a gente estava estruturando, em que você olhava para dentro, olhava para fora, conhecia os números, entendia os seus comportamentos, e aí tivemos mais respostas, eu acho, do que a gente imaginava, e aí a Laura, que tem aí a habilidade de vendas, é muito boa em vendas, falou: Mari, será que vale a gente esperar até o lançamento? Será que já não vale a gente marcar uma call com cada uma dessas pessoas e para as que a gente vê que estão preparadas aqui e já oferecer para elas a mentoria? Então, veja bem, isso para mim eu lembro que foi um ponto, porque eu estava ali no meu plano de, poxa, a gente tem já algo planejado, já tem uma data para a gente fazer esse processo, e a Laura trouxe ali os pontos de que não, a gente não precisava esperar, né, que a gente poderia já apresentar. E eu comprei essa ideia dela, ela me vendeu também muito bem, e a gente fez essas ligações com essas pessoas para contar: olha, a gente tem esse projeto para você aqui nesse mês, porque a gente tinha a meta de fechar 5 pessoas no mês de março, que foi quando a mentoria nasceu, né, explicou como funcionaria para ela, por ela estar entrando ali em março, e a gente fechou 6 clientes sem o lançamento no final, né? 5 clientes a gente conta que fechou antes da data que seria o lançamento. Então, para mim, aqui o aprendizado foi: a gente não esperou tudo tá pronto, tudo tá mega definido. Como eu falei, a gente não tinha logo, a gente não tinha nome, a gente tinha já muito bem estruturado o que cada uma faria dentro da mentoria, qual era a estrutura, o framework dessa mentoria, e a gente estava ali para validar. Então, até esses clientes, eles estavam cientes de que eles seriam os primeiros clientes, né? E que com isso a gente validaria a nossa metodologia. Então, foi muito bom, porque muito rapidamente a gente conseguiu ver o que precisava ser ajustado e também as coisas que estavam funcionando muito bem, porque teve clientes ali que em 2, 3 meses já tiveram resultados financeiros muito expressivos, o que também deu confiança para a gente que o trabalho fazia muito sentido. E aí, ao longo do caminho, para mim, a melhor maneira de aprender é no campo de batalha. Né? O planejamento, ele é muito importante, mas a gente precisa estar aberto, porque ele vai mudar. Até o planejamento financeiro, novamente, né? A gente faz para ter uma direção de onde a gente está indo, mas as coisas acontecem ali ao longo do caminho. Então, foi depois desses clientes fechados que a gente começou a olhar: poxa, agora a gente precisa de um nome, então, a gente precisa de uma identidade visual, a gente precisa ir lapidando o que a gente já tem, mas a metodologia foi validada, e desde aí a gente não parou mais de vender, né? E ajudamos já muitos empreendedores ao redor desse mundo. Sim. Perfeito. E essas lapidações continuam também, né, Mari? A gente está Continuam. constantemente investindo em mentores para que a gente possa desenvolver, investindo em ambientes, investindo em ferramentas para que a gente possa ir sempre aprimorando, porque é o que você falou, é no campo de batalha que a gente vai aprendendo a utilizar os recursos e a entender quais são os desafios para que a gente possa superar e quais ferramentas a gente precisa para cada desafio. E falando em desafio, então eu quero voltar aqui para fazer uma pergunta para você. Hoje, até hoje, né, digamos assim, qual foi o maior desafio dentro do empreendedorismo para você? Difícil. O maior, assim, um que você precisa falar para as pessoas, principalmente que estão começando a empreender, possam entender que existem desafios e talvez até você antecipar aqui um desafio específico que você passou. São vários desafios, eu acho que de acordo com o momento do negócio, né? E cada vez mais a gente aprende também a lidar de uma forma diferente. A primeira vez que um desafio vem, você vai falar: meu Deus, né? Parece que vai acabar o mundo, mas ele não acaba, ele segue. E aí a segunda vez talvez venha, né, esse desafio e você já fala: eu já sei lidar com ele, né? Então, talvez o desafio atual, né, é que hoje a empresa crescendo, a gente está nessa construção de equipe, e hoje eu já tinha algumas pessoas trabalhando comigo e agora mais pessoas trabalhando comigo, e é esse alinhamento em várias partes, né? Como lá na startup eu falei para vocês da iFood, de que eles me venderam a visão, porque a empresa nem existia. Eu sinto que é um grande desafio hoje mostrar para as pessoas a visão do que eu quero para minha empresa. Então, sim,
né, eu sou uma empresa que eu já não me considero tão pequena assim, porque por conta do crescimento contínuo, mas eu quero mais, eu quero chegar, né, muito mais. Eu tenho esses resultados, eu tenho essas metas, e é comunicar isso e comunicar com todas as pessoas, porque todas as pessoas precisam estar alinhadas. Eu estou num processo de rebranding, inclusive, né, para mudar um pouco o meu posicionamento, porque eu comecei falando de finanças pessoais, então eu já fiz alguns ajustes. Eu era conhecida como Mari Descomplica, hoje eu já decidi usar o meu sobrenome, então agora é Mariana Schiavon, ou Mari Schiavon, enfim, mas coloquei o meu nome como marca, e isso vai refletir agora um pouco na mudança de logo, de cores, e é todo mundo da equipe entender onde eu tô e onde eu quero chegar. E isso é algo contínuo também. Então é isso que eu estou entendendo, que tem pessoas que trabalham comigo há um ano e elas precisam ser comunicadas mensalmente de qual é a minha visão do negócio para elas estarem ali engajadas e fazerem acontecer comigo, porque não é sozinho. Quando a gente tem um negócio, não é mais, né? Já é sobre os meus clientes, mas a minha empresa já não sou mais eu sozinha. Para eu conseguir fazer tudo, eu tenho hoje um time de pessoas ali que estão engajados na minha proposta que eu entrego para os clientes. Então, se preparem, porque se você, a não ser que você queira ser um profissional autônomo e, né, ter ali o teu teto, porque também tem uma hora que você vai chegar num limite, se você quer expandir, você vai precisar contratar. E contratar é um desafio, talvez um dia deixe de ser, mas é porque é a contratação, é o treinamento, é a comunicação contínua. Então, já tinha sido gerente, mas ter um negócio com certeza é diferente e está me ensinando muito sobre esse lado de pessoas. Então, o maior desafio é o desafio do momento, né? É o desafio do momento. Porque cada desafio que a gente supera, o próximo é um outro nível, né? E que requer, então já vamos entrar nessa parte também, que requer um outro nível, que a gente se torne outra pessoa para conseguir lidar com os novos desafios, né? Então, esse alinhamento do interno e do externo, que eu acho que também é uma proposta que a gente traz muito da importância de estar sempre nessa mentalidade de crescimento, de expansão, porque o nosso negócio para crescer e expandir também vai precisar. Eu mesmo falo que um negócio não cresce mais do que o dono está disposto a crescer, justamente quanto mais próximo o dono está da empresa, mais ele precisa estar disposto a crescer como pessoa para lidar com os desafios do momento. Mari, qual foi a maior oportunidade que você teve ao empreender? O que que você entende que, tipo assim, nossa, ainda bem que eu empreendi, porque através do empreendedorismo essa foi a oportunidade de desfrute mesmo ali, né? Sim, eu acho que são muitas, especialmente a questão do tempo, de ser muito mais dona do meu tempo. Eu viajei em junho, julho, agosto e viajo mês que vem também. Então, poder ter essa liberdade mesmo de não ter que pedir para ninguém, de comprar a passagem quando eu quiser e conseguir me adaptar. Então, eu consigo viajar, consigo trabalhar. Eu tive a oportunidade de palestrar em Portugal. Então, eu acho que esses convites hoje, por eu ter essa poder de escolha sobre o meu tempo, porque também não é porque eu empreendo que eu trabalho menos e talvez tenha mais tempo disponível, hoje não, hoje eu estou trabalhando igual ou às vezes mais, porque eu quero que o meu negócio acelere, eu tenho esse poder também de fazer com que o negócio cresça muito mais rápido do que se eu tivesse no CLT, com outras regras ali, né, com as regras que não são as minhas. Então, hoje eu escolho também fazer essa estruturação para para mais para frente, né, conseguir ficar mais focada no gerencial e ter mais tempo disponível. Mas hoje eu tenho esse poder de escolha que antes eu com certeza não tinha. Eu posso fazer uma massagem na quarta-feira de manhã, na quarta-feira à tarde, posso marcar um médico no dia que eu quiser, posso ir no shopping que eu não gosto, nos dias de semana onde ele está vazio e aí é muito mais gostoso. Então, essas pequenas coisas, para mim, é a vida dos sonhos, né? Eu tenho meu quadro dos sonhos e tem várias coisas que podem parecer pequenas, mas que não são, porque dão aquela dose de energia diariamente para eu falar, uau, que legal, não acredito que eu estou vivendo isso. Trabalhar de casa, gente, eu amo trabalhar da minha casa, amo trabalhar. E agora eu posso trabalhar todos os dias. E se eu não quiser, eu também posso ir para um escritório, posso ir para um café. Então, com certeza é isso. Perfeito. Bom, Mari, a gente já vai encerrando aqui. Eu quero que você deixe os seus canais para as pessoas que quiserem conhecer mais o seu trabalho, se conectar, entender mais como você pode contribuir para o negócio delas, quais são os seus canais, e em seguida eu vou trazer um agradecimento aqui para você.
Maravilha, obrigada pelo espaço. Quem quiser conhecer mais sobre mim, sobre o meu trabalho, Instagram, @mariana.schiavon. Também tem um website, marianeschiavon.com, e também temos um canal no YouTube. Então, qualquer desses canais você consegue encontrar mais conteúdo sobre finanças, negócios, empreendedorismo. Perfeito. Bom, Mari, primeiro eu quero agradecer muito a sua vida, não só a sua presença aqui no podcast, mas a sua vida realmente. A tudo que a todas as decisões que você tomou que te trouxeram até aqui, inclusive a decisão de quando, né, você entrou para a mentoria, a decisão de você ter saído da Deloitte, a decisão de você ter aceito a gente se encontrar ali, despretensiosamente para entender o que poderia mais ser possível para a gente como é, colaboradoras mesmo, e todos os sims que você foi falando, todos os nãos que eu sei que você também teve que falar para que pudesse estar aqui hoje. Quero agradecer imensamente a parceria que a gente tem, a nossa sociedade é algo muito importante para mim, e eu sei que hoje essa nossa conexão ajuda muito mais pessoas de uma maneira muito mais profunda e muito mais sustentável também. Eu acredito que hoje em dia no mercado a gente tem muitos mentores de negócios, a gente tem muitos mentores que falam, né, de terapias mesmo, e eu acredito que o nosso trabalho ele é muito profundo num ponto de vista de completude mesmo, de integração, que inclusive foi daí que surgiu o nome da nossa mentoria. Porque quando a gente só olha para um pilar, só olha para um aspecto da vida, seja o negócio ou seja a vida pessoal, de uma maneira separada, vai chegar no momento em que vai travar, vai chegar no momento em que vai ter um bloqueio. Então, quero agradecer muito também o seu tempo de estar aqui hoje colaborando com esse novo projeto, e que eu espero que seja só o começo de visões grandiosas que nós temos para os nossos negócios. Muito, muito obrigada. E é Obrigada a isso, você. pessoal. Sigam a Mari, compartilhem aí nos stories para quem estiver assistindo. E agradeço demais aí vocês também como audiência. Quanto mais vocês contribuírem, mais vai alimentar esse desejo da nossa contribuição para vocês também. Muito obrigada. Um beijo. Empreendedores com lições que ecoam através de suas histórias, um poder sem fronteiras. Neste voo alto e libertador, o sonho convém. No horizonte dos negócios, reencontre o seu valor com insights que te levarão ao mundo. Prepare-se para decolar o seu negócio.